Bom, meus irmãos, que o Eterno abençoe vocês mais uma vez. Estamos com mais um estudo, dessa vez, a Paraxá Vayera, que vai de Gênesis 18:1 até Gênesis 22, verso 4. Como sempre, o estudo de Paraxá me impressiona porque quando a gente fala geralmente por cima do texto, vai fazendo um estudo temático, a gente não aborda todas as nuances de um texto tão importante como esse e não se atém aos detalhes de situações que muitas vezes nos são apresentadas e a gente não tem como argumentar. Quando eu comecei nesse caminho do Techuvá, eu fui apresentado a vários tipos de doutrinas e principalmente chegou num ponto sobre a identidade do Mashiach e Yeshua. E cada um tem a sua interpretação, cada mestre aí da Techuvá tem a sua visão sobre o tema. E eu me deparando com a leitura do texto da Paraxá Vayera, de Gênesis 18, me intrigou bastante e é a primeira vez no canal que a gente vai falar assim sobre a identidade do Mashiach. Eu não quero eh, fazer com que vocês tenham a minha opinião como sendo a verdadeira. O intuito do estudo realmente vai ser você meditar um pouco nas palavras e verificar por si só, por você mesmo, você e o Eterno, sobre a identidade do Mashiach Yeshua. Então, o nome da Paraxá, o que é que a gente identificou nessa Paraxá? Quem é o juiz do orgulho e do pecado? Quem é que vem julgar sobre o orgulho e o pecado? É a Paraxá de Gênesis 18:1 até 22:4. 80% do estudo vai ser sobre esses três primeiros versos aí que a gente vai observar no capítulo 18. Vão ser questionamentos que eu vou fazer a vocês e vocês por si só vão responder. Existe hoje, voltando a dizer na Techuvá, algumas formas de interpretação de quem é o Mashiach. Uns dizem que ele é o próprio Eterno, outros vão dizer que ele é um simples homem, né? E outros vão dizer que ele não é o Messias, porque nesse meio de Techuvá, alguns começam vendo o cristianismo, começam entendendo que os mandamentos ainda são válidos, que devem guardar, começam a buscar o judaísmo. Então, desse passo que eles acreditavam que o Messias era o próprio Eterno, ele já começa a dizer que o Messias é um homem, o Eterno é um e o Messias é outro. E alguns chegam ao ponto de, além disso, de dar descrédito ao Novo Testamento e dizer que trata-se de uma obra pagã e que adora outro Deus, que é Yeshua. Então eles começam a desacreditar no Messias. Então vamos nos ater aqui inicialmente ao texto, depois dessa introdução, e a gente vai buscar aos poucos compreender a identidade do Mashiach. Esse estudo está sendo gravado, eu estou com alguma dificuldade, meu notebook tem um problema, a gente posta, dependendo da internet, às vezes chega no mesmo dia. No último caso, só entrou o vídeo na segunda-feira, mas esse estudo está sendo gravado agora, sábado, 11 horas da manhã, e a gente vai aos poucos tentar se adequar para fazer até estudos ao vivo, entre outras coisas. Então, tá aí, né? Depois apareceu o Senhor. Essa palavra Senhor aí tá o tetagrama. Lógico que o texto massorético ele vai colocar os pontos vocálicos, né? E vai aparecer a palavra Adonai, mas sim, sem os pontos vocálicos vai estar o tetagrama sagrado do Eterno aí, Yod-He Vav-He. Então, vai dizer: então apareceu quem? O Senhor nos carvalhais de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. E levantou os olhos, e olhou, e eis três homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra, e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Então, como a gente tinha dito inicialmente, que hoje existe uma grande corrente no meio de Techuvá que discute sobre como o Eterno agiu e age no decorrer do tempo. E um dos assuntos mais controversos é justamente como devemos entender a vida do Mashiach. Alguns afirmam que ele é pré-existente, outros dizem que ele foi um simples homem, alguns dizem que ele é uma emanação do Eterno. Enfim, é uma salada de frutas,
verdadeiramente, da qual alguns não gostam de determinadas frutas e tentam catar do meio do pote, e outros que não gostam de outras frutas tentam fazer o mesmo. Assim, como podemos, na realidade, entender essa passagem? E, além disso, como podemos classificar a forma que o Eterno usa para se revelar aos seus servos? O que é que a gente quer dizer com isso? Salada de fruta. Tem ali mamão, tem banana, tem manga, tem laranja, tem uva, tem kiwi, tem... Deixa eu ver aqui. Várias frutas, centenas de frutas. Mas alguém não gosta de manga. Então ele vai lá e tira a manga. Outro já não gosta de morango, vai lá e tira o morango. Outro já não gosta da uva, vai lá e tira a uva. Outro só gosta do suco, tira tudo e toma só o suco. Então, como a gente vai entrar nessa salada de frutas? Essa salada de frutas é literalmente a interpretação, os moldes que os homens querem dar ao Eterno. Uns vão dizer, o Eterno não pode se incorporar. Outros vão dizer, o Eterno não pode se transformar no Messias. O Eterno não pode se transformar numa árvore. Não pode falar através de uma jumenta. O Eterno não pode isso, o Eterno não pode aquilo. A gente quer, os homens querem classificar o Eterno conforme a sua vontade. Ou seja, eu não gosto disso, então ele não pode fazer isso. Mas será que é assim em toda a escritura que a gente vê? Será que realmente a gente pode classificar ou moldar o Eterno conforme a nossa vontade? Então, o intuito desse estudo é literalmente você formar a sua opinião através das escrituras e não conforme o pensamento de alguns dos mestres da Techuvá. São pessoas boas? São, mas eles divergem. Se há divergência, não pode ter duas formas de verdade. Existe só uma verdade, a verdade do Eterno. Então, aqui, vou deixar algumas breves perguntas para que vocês aí busquem de si mesmos, utilizando apenas o seu raciocínio e as escrituras para responder. Então, a primeira pergunta é: quem é o Redentor do povo de Israel? Vocês vão me responder aí, tá? Vamos lá. Salmos 78, verso 35 vai dizer: e se lembrem de que Deus era a sua rocha e que o Deus Altíssimo, o seu Redentor, aquele que redime, aquele que resgata, aquele que vai fazer o seu povo retornar. Isaías 47, verso 4. O nosso Redentor, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Isaías 41, 14. Não temas, tu verme de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Agora, nos escritos nazarenos, a gente vai sempre ver as respostas, alguns textos também. Aqui no Tanar, o Eterno é o Redentor de Israel. Já no Novo Testamento, o Redentor, quem vai resgatar o povo, quem vai redimir o povo, é Yeshua. Vai dizer: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Ou seja, quem vai redimir e resgatar o povo é Yeshua. Gálatas 3,13 vai dizer: o Mashiach nos resgatou da maldição da lei. Ou seja, quem foi que redimiu o povo? Quem é o redentor do povo? Quem foi que estava o povo no chão e levantou o povo? Yeshua, não o Eterno. Nos escritos Nazareno está dizendo que é Yeshua, fazendo-se maldição por nós, porque estava escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora a pergunta: quem é o Salvador do povo de Israel? Vamos lá. Isaías 43, 10 e 11 vai dizer: vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo, a quem escolhi. Ou seja, vocês são as minhas testemunhas e vocês são o meu servo, a quem escolhi. Alguns vão dizer que esse aqui, o servo a quem escolheu, é o Messias. Não. O Eterno está falando do povo, né? Vocês são as minhas testemunhas. Você é o meu servo a quem escolhi, em meio a toda a terra.
para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou e não haverá nenhum depois de mim. Eu mesmo, eu sou o Senhor, além de mim não há Salvador algum. Ou seja, além de Deus, não existe Salvador algum. Só existe um Salvador. Agora, 1 João 4,14 vai dizer: E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Agora, quem é o Salvador? É o Filho ou é o Pai? A glória de Deus, a gente também vai ver, se Deus divide a sua glória. Eu lhe pergunto, vamos lá. Alguém lembra, um exemplo até do mundo, assim a gente vai dar. Alguém sabe quem é o presidente que ganhou, que escalou Albert Einstein para fazer a bomba nuclear, para destruir lá Hiroshima e Nagasaki? Não. O pessoal sabe quem foi o causador da rendição dos japoneses até hoje na Segunda Guerra Mundial. Foi a bomba que Albert Einstein fez, a bomba nuclear. Mas quem contratou ele para fazer a bomba ninguém sabe. Alguns historiadores até lembram, mas é muito difícil você saber. Alguém sabe quem é o treinador que formou tal jogador que é muito bom para fazer o gol lá, isso, aquilo, outro? Ninguém sabe, a gente sabe quem é o jogador. Quem é o treinador, o pessoal se esquece. Da mesma forma, a honra de quem salvou o mundo está sendo dada ao Messias, o Salvador do mundo, não ao Eterno. Tanto que o Eterno diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Ou seja, Deus está dizendo que não divide a sua glória com nenhum ser humano e nem, principalmente, com nenhum Deus feito por mãos dos homens. Agora, em João capítulo 17, verso 5, vai dizer: E a glória, agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Ou seja, Yeshua está dizendo que ele é pré-existente e que ele tinha a mesma glória que o Eterno tinha. Ele devolver a glória que ele tinha junto com o Pai, ou seja, uma divisão da glória do Eterno. Continuando. Uma pergunta bem interessante. Quem é que vai descer dos céus com os anjos? Veja esse texto aqui de Zacarias, capítulo 14, verso 5. Fugirei pelos vales dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Agora, Zacarias está dizendo que quem vai vir neste grande dia, o dia do Eterno, nesse texto de Zacarias 14, do 12 em seguida, vai falar sempre do dia do Senhor, do dia do Senhor, do dia que ele vem. E aqui está dizendo que o Eterno vem com todos os seus santos anjos com ele. Agora, em Mateus 25:31 vai dizer: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, com todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Então eu pergunto a vocês: quem é que vem com os santos anjos no dia do Senhor? É Yeshua ou é o Eterno? Aqui está dizendo que é o Eterno, no texto de Zacarias. E aqui está dizendo que Yeshua que vem. Quem é o rei de Israel? É o Deus do Tanar, Yud-Heh-Vav-Heh, ou é Yeshua? Quem é o rei de Israel? Essas perguntas são para que vocês se façam, tá certo? Da mesma forma que eu me fiz. Lógico que Deus é um Deus racional também. Ele vai nos mostrar, através de perguntas, as respostas. Então, vamos lá. Quem é o rei de Israel? Vamos para o texto. Naquele tempo, a gente viu aqui que o Messias se assentará no trono da sua glória. Agora veja como o Eterno chama Jerusalém. Quando Yeshua diz que vai voltar para Jerusalém, ele diz que ali é o trono da sua glória, ali é o trono dele.
Agora o Eterno diz que o trono em Jerusalém é dele. Diz, naquele tempo chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Oxe, mas quem é que vai se assentar no trono? É o Eterno ou é Yeshua? Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Apocalipse 17:14 vai dizer: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Quem é o Hamelech Haolam? Quem é o rei do reino vindouro? É o Eterno ou é Yeshua? Pergunta é simples. Vocês podem se responder. Porque aqui está dizendo que Yeshua é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui, a gente sabe, os judeus sempre fazem músicas, sempre falam em toda a sua literatura que o Eterno é o Rei dos Reis. No Novo Testamento fala que é Yeshua, que a gente chama o Novo Testamento, os escritos nazarenos, fala que é Yeshua. Então são várias perguntas que podemos fazer. Agora, uma que mais me deixou curioso foi a seguinte: quem é o marido de Israel? Então, a pergunta é a seguinte: não se pode o filho casar com a mulher do seu pai, segundo a Torá do Eterno. Israel é a esposa do Eterno. Yeshua, quem é a esposa de Yeshua? Complicado, né? Então, Jeremias, capítulo 3:14, vai dizer: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. E Yeshua conta várias parábolas, uma delas vai dizer também, em Mateus 25, verso 1, vai dizer: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. Ou seja, Yeshua se coloca como um noivo que vem para resgatar as 10 virgens, né? as mulheres que ele tomou por esposa. Quem são essas mulheres? O povo de Israel. Ninguém vai dizer que as 10 virgens não é o povo de Israel. Quem é o esposo do Eterno? Tanto que ele diz em Oséias, né? Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Então, eu vou usar o texto aqui de Romanos 7:4 para vocês entenderem um pouco do que a gente está dizendo. Tá certo? Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente para a lei, por meio do corpo do Messias, para pertencerdes a outro. Ou seja, Paulo está falando aí de que se o marido morre, a mulher já não está mais ligada ao marido. De onde ele está tirando isso? Da Torá. De que a Torá existe um regulamento de que o marido não pode tomar a mulher que ele repudiou e ela foi lá e se casou com outro homem. A gente vai ver o texto mais abaixo. Um exemplo: eu sou casado e repudiei minha esposa. Ela foi e se casou com outro. Esse outro marido que ela se casou morreu. Eu não posso tomar aquela mulher de volta. Eu não posso mais tomar ela de volta. Paulo está falando em Romanos 7, verso 1 e 4, está falando justamente sobre essas leis do casamento que o Eterno fala, que a gente vai ver mais abaixo aqui. Então, o que é que Paulo está dizendo? Que o marido, o primeiro marido, morreu. Agora, quem foi que morreu na cruz? Foi o Eterno ou foi o Messias? Paulo está falando a quem? Ao povo de Israel. As ovelhas perdidas que se dispersaram, as 10 ovelhas perdidas. Está dizendo: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Que lei? A lei do marido. Por meio, por meio do corpo de Yeshua, do Mashiach, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutificarem para Deus. Ou seja, que já que Yeshua morreu fisicamente, agora ele está no corpo ressurreto, ele ressuscitou, ou seja, a ligação que havia entre o marido de Israel de outrora está morta. Ela pode novamente retomar, se casar novamente com esse corpo gerado, que é o Messias, novamente, só que em outro corpo,
Ela pode sim. Por quê? Para que o povo não precisasse morrer. É como se o Eterno, o marido de Israel, estivesse morrendo e ressuscitando. Porque a Torá relata que o marido não pode casar novamente com uma mulher que se prostituiu com outro. Então, tá aqui, ó. Se um homem tomar a mulher e se casar com ela e ela não for agradável aos seus olhos, por ter achado coisa indecente nela, que é o caso de Israel, e se lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na sua mão e a despedir de casa, e ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa da sua casa, ou se esse último homem, a quem tomou por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tomar e desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é uma abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus dá por herança. Agora, o que é que a gente observa em todo o livro de Oséias? O que é que ele fala lá em Jeremias, no capítulo 3, exatamente? Que o Eterno diz, olha, vocês são uma esposa prostituta. Eu vou dar a carta de divórcio a vocês. Mas se vocês quiserem voltar, eu vou aceitar. Então, até os sábios do povo judeu, eles vão dizer que como é que o Eterno pode aceitar essa mulher de volta, já que ela se prostituiu? Eles ficam se perguntando, porque o Eterno não pode descumprir os seus mandamentos. Ele não pode ser contra a sua própria palavra, dizer para o povo fazer algo e ele mesmo não cumprir. Então, a única forma seria ou a mulher morresse, literalmente, ou se a mulher morresse e o Eterno tomasse outra esposa, que não é o caso, que ele prometeu que o povo de Israel, que é a sua esposa, seria o seu povo eternamente, ou o Eterno morreria e Israel se casaria de novo com o Eterno, para anular o primeiro casamento com aquele homem e retomasse de novo o casamento com o Eterno. Só a ressurreição dos mortos, ou seja, um amor tão grande que quebraria até a morte, seria a solução para essa situação acontecer. Outra pergunta simples assim, né? Quem perdoa os nossos pecados? Salmo 130, verso 3 e 4 diz: Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Ou seja, quem é que está com perdão dos pecados? Quem é que tem o poder de perdoar pecados? Senão o Eterno. Só o Eterno. Agora, Jeremias capítulo 31, verso 4 vai dizer: Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Agora, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 9, versos 5 e 6, vai dizer: Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra e autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, mais à frente a gente vai ver no estudo que esses três homens, um deles é Yud-Heh-Vav-Heh, é o Eterno, na frente de Abraão, comendo e bebendo. Esse homem é o Eterno, não tem como negar. Está lá o tetragrama. Alguns vão dizer, não, é um representante do Eterno. Não, é o Eterno, ponto final. Não tem o que... A gente tem, pode ser o homem de maior conhecimento do mundo. O texto é inequívoco. O texto é inequívoco. É o Eterno, ponto final. Se ele veio como um homem, se ele veio como um rapaz, um menino, tudo da forma que ele veio. Ali está dizendo que é o Eterno. Ponto. A gente tem que aceitar o texto. Não, as nossas convicções não vão alterar o que a gente acredita ou deixa de acreditar. É o texto que está dizendo. Então, se esse homem é o Eterno,
Quando ele estava na terra, ele diz, olha, Abraão, eu vim aqui para julgar, literalmente, a Sodoma e Gomorra. Agora, Abraão começa a discutir lá com ele, diz, olha, se tiver 50 justos, se tiver 40, se tiver 30, então esse homem, o Eterno, começa a dizer, olha, se tiverem 30, tudo bem, eu livro. Se tiverem 10, tudo bem, Abraão. Eu vou livrar o povo. Ou seja, que se tivessem 10 justos em Sodoma e Gomorra, este homem na terra teria autoridade para perdoar os pecados daquela nação. Por isso que Yeshua aqui, em Mateus 9, versos 5 e 6, diz que ele, como sendo esse representante do Eterno aqui na terra, ele, sendo representante, não, sendo o próprio Eterno aqui na terra, vou deixar de arrudeios, ele também tem o poder de perdoar pecados. Assim como aquele homem que estava lá com Abraão comendo. Porque aquele homem, irmãos, é o Eterno. Aquele homem é Yeshua. No texto em hebraico, eu não coloquei aqui para não ficar tão longo, se você contarem o primeiro Yud que aparece e contarem 24 letras, vai achar a letra Shin. Contar mais 20, se eu não me engano, mais 24 letras, os espaços equidistantes. É isso mesmo, meu Deus. É isso. Yud, Shin, Vav, Ain. Você sempre vai encontrar, após 24 letras, você vai encontrar sempre Yud, Shin, Vav e Ain. Do primeiro Yud, do livro de Gênesis, capítulo 18. Achou o primeiro Yud, você conta 24, acha a palavra Vav. A letra Shin. Depois, mais 24, acha a palavra Vav, a letra Vav. Mais 24, acha a letra Ain. É o nome de Yeshua. E são várias palavras equidistantes, várias letras equidistantes que vão estar ali. Todo o capítulo 18. É a que mais aparece o nome de Yeshua. Então, continuando. Então, nós temos outras centenas de perguntas que vão ser debatidas e vários argumentos contrários às Escrituras. Também questionamentos válidos que devemos considerar. Vou citar apenas um deles, né? Se Yeshua é o próprio Eterno, por que ele orava ao Eterno? Então, se o Yeshua é o próprio Eterno, como é que ele conversava consigo mesmo lá nos céus? Então, se eu disser a você que já aconteceu no Taná, o que vocês diriam? Então, tem dois textos que é bem simples, que muitos vão dizer, mas não, ele não está falando consigo mesmo, ele está falando com outro ser, ele está falando com o Messias, está falando com não sei quem. Mas se ele está falando com o Messias está onde? Está nos céus com ele. Só quem pode estar nos céus é o Eterno. E literalmente seus anjos, né? Seus exércitos de anjos. Mas o texto lá de Hebreus fala que o Messias não é um anjo. Então, quem é Yeshua? Quem é esse que aparece no Salmo 110, verso 1? O Senhor, a palavra, aí está o tetagrama, disse ao meu Senhor, tetagrama de novo, senta-te à minha direita até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés. E aí? Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus está falando aqui, façamos o homem, no plural, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, alguns vão dizer, Deus está falando com os anjos. E anjo cria alguma coisa? Se a gente disser que anjo cria, Satanás é criador. Porque Satanás era um anjo, não, um querubim, né? Que é diferente de anjo. Mas aqui muitos dizem, para poder tirar a legitimidade de Yeshua, vão dizer que são anjos. Deus está falando com anjos. Os anjos não criam nada. Anjos são apenas mensageiros. Agora, existe na Escritura um mensageiro com autoridade do Eterno, que é o que a gente vai ver mais à frente. Um mensageiro específico. É o anjo do Senhor. Esse sim é um anjo
que os rabinos chamam de Metatron, que nos Targums falam que a palavra do Senhor, quando diz, e veio a minha palavra do Senhor, o Targum vai dizer que essa palavra do Senhor é o anjo de Adonai. É o anjo específico, que é o próprio Eterno. Então, vamos continuar. São textos claríssimos do Eterno conversando consigo mesmo. Devemos observar a literalidade dos textos independentemente das opiniões formadas dos que já têm o seu partido formado, pois só assim entenderemos do que o Eterno está falando. Então, o que é que eu quero dizer? Esqueça o que o rabino falou, tal falou, o que o professor Moré falou, do que fulano falou. Leia o texto, se atenha ao texto. Esqueça as interpretações dos sábios, daqueles grandes homens. Não estou dizendo que não tem validade. Tem. Mas, nesse ponto aqui, para você responder essas perguntas que nós estamos fazendo, vai estudar. Você e o Eterno, entre em oração e vai estudar. Então, vamos lá. Por exemplo, simples e claro. Um dos 13 princípios de fé do judaísmo instituído por Maimônides é: Creio plenamente que o Criador é incorpóreo e que está isento de qualquer propriedade antropofórmica. Ou seja, que o Eterno não tem forma e ele é incorpóreo. Ele não pode se incorporar, não pode se manifestar em carne. O que é que a gente está lendo nos textos acima aí de Gênesis 18? De que o Eterno apareceu a Abraão em forma corpórea e comeu com Abraão. Esse texto, dos 13 princípios de fé do judaísmo, é correto? Essa interpretação de Maimônides, que hoje se tornou a regra de fé, até de pessoas que se dizem da Techuvá, que são mestres da Techuvá, é correto isso aqui? Não, a gente está vendo que não. Que o Eterno apareceu a Abraão em forma humana. E ponto final. Então, seguindo o estudo, nós vamos observar agora alguns pontos importantes da atitude de Abraão ao receber o Eterno. Para não me alongar muito, irmãos, nesse tema, agora eu vou fazer alguns relatos sobre os próximos textos até o capítulo 22. Porque aqui eu já deixei para vocês a minha opinião, já deixei para vocês uma forma de vocês questionarem o que é passado a vocês, para vocês colocarem a cabeça para pensar, e a partir daí eu vou só fazer breves comentários sobre os textos, porque se a gente for falar sobre tudo, vai dar quase 4 horas ou 5 horas de vídeo. E o intuito é sempre a gente falar, lógico, não correr com pressa, mas a gente falar e deixar um aprendizado para o nosso dia a dia. Tá certo? Então tá aí. No verso 4 do capítulo 18 vai dizer: traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Ou seja, quer queira, quer não, são 3 pessoas viajando, um deles é o próprio Eterno. Abraão vê aquilo e diz: olha, Senhor, vem aqui, o pouco que eu tenho eu vou lhe dar, mas senta-te aqui primeiro na sombra. Não estava nada pronto, eu vou aprontar algo, vou primeiro lavar os teus pés. Mostra em forma de humildade. Primeiro Abraão se prostra até o chão. Depois ele vai lavar os pés daquela pessoa. E, por último, ele vai oferecer algo para aquelas pessoas se alimentarem. Isso vai mostrar para a gente que a gente deve ser sempre pronto em receber as pessoas com o melhor que nós temos. Mesmo que a gente não esteja com tudo pronto naquela hora, mas que a gente se esforce ao máximo. E vai dizer: trarei um bocado de pão, refazer as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como dissestes. Então, Abraão, o que é que Abraão vai dizer para esses homens? Eu vou trazer um pouquinho de pão para vocês. Vou lavar os seus pés. Esperem aí que eu vou pegar um pouco de pão. Vou fazer um pouquinho de pão para vocês comer. Então, esses homens, o Eterno vai dizer: faze como tu disseste. O que é que Abraão está mostrando aí? Ele não está dando expectativas grandes a esses homens, nem ao Eterno. Ele está dizendo que vai fazer pouca coisa. Mas a gente vai ver à frente
que realmente Abraão não faz pouca coisa, ele faz mais. Então, o que é que a gente pode tirar de lição disso? A gente, na nossa vida, a gente deve prometer pouco e fazer muito. Não prometer muito e fazer pouco. Porque quando a gente cria grandes expectativas nas pessoas, a gente pode frustrar essas expectativas. Assim como Abraão disse que ia trazer um pouquinho de pão para o Eterno. Ele poderia ter dito, olha, Senhor, eu vou fazer um banquete. Já que é tu, Senhor, que estás aqui, vai comer conosco, eu vou matar um gado, eu vou fazer manteiga, eu vou mandar fazer um bolo, eu vou mandar fazer um pão, eu vou trazer água, suco, todo tipo de coisa. Eu vou fazer tudo para ti. Não, ele disse, eu vou trazer um pouquinho de pão. É uma atitude de humildade. Uma atitude de não ter orgulho, de ser simples. Mas esse simples, a partir de que a gente cria expectativas simples às pessoas, quando a gente entregar coisas melhores, a gente vai causar surpresa, a gente vai causar alegria. Então sempre façam isso no seu dia a dia. Então apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu-lhe ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e um novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu em pé junto deles embaixo da árvore, e eles comeram. Então, Abraão também delegou atitudes à sua esposa, ao seu criado, mas acompanhou de perto. Também, quando ele foi servir, ele ficou por perto, para poder estar sempre de prontidão. Então, a gente tem que se atentar em tudo que a gente faz em nossas vidas aos detalhes. A gente deve delegar tarefas sim, mas a gente deve cuidar para que sejam realizadas. Porque se o criado de Abraão não fizesse um guisado bom, se a sua esposa não estivesse cozinhando o bolo lá, se essas coisas não dessem certo, quem era que seria responsabilizado por não entregar nada do que foi prometido? Abraão. O nome dele está na jogada. Por isso que é muito importante que, principalmente na nossa fé, a gente não delegue a outrem as nossas responsabilidades. A responsabilidade pela nossa fé é nossa. Tudo que a gente traz perante o Eterno é uma responsabilidade nossa e não dos outros. Então, quando a gente diz, olha, fulano é o responsável, aquele rapaz me ensinou errado, não sei quem não trouxe o material que eu esperava. Não, a culpa não é dos outros. A culpa é sua que não acompanhou aquilo da devida forma. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? E ele respondeu, aí na tenda. E disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho, e Sara estava escutando a porta da tenda detrás deles. Abraão e Sara já eram velhos, avançados de idade. Sara havia cessado o costume das mulheres. E riu-se, pois, Sara, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer? Então, o que é que a gente aprende disso aí? Sara escuta uma promessa maravilhosa. Ela que já tinha oferecido a sua serva para Abraão ter um filho, já que ela não acreditou na promessa do Eterno. Então, vem de novo o Eterno, agora pessoalmente, acontece esse milagre e ela duvida de novo em seu coração. Então, o que é que a gente extrai disso? Que a gente deve acreditar no Eterno, bendito seja o seu nome. Mesmo quando não entendemos ou quando será realizada a sua obra. Também mostra que os planos do Eterno são infinitamente melhores do que os nossos. Vide o caso aí de Ismael. Então, o caso de Sara vai comprovar que os planos que o homem faz são fracos. Tem atitudes ruins e pesadas. Já os planos que o Eterno tem para a gente, às vezes demoram mais. No caso aí, demorou mais de 13 anos para acontecer da forma que o Eterno queria. Que seria que a própria Sara tivesse um filho com Abraão. E não que ela delegasse essa função à sua serva. Foi isso que a gente dá, o que é que dá para a gente extrair
desse texto. E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor, eu perguntei aqui, que Senhor? Então, quem está falando aí? É o próprio Eterno que está prometendo a Abraão que ele terá um filho com Sara. E no verso 14, o próprio Eterno está conversando consigo mesmo. Está dizendo, acaso para o Senhor, que Senhor? O que delegou, que tem o poder para engravidar Sara, tem o poder para abrir o ventre de Sara. Porque esse outro Senhor que está perante Abraão tem outra função, que é o de julgar as nações. Então, é um Senhor falando para o outro. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Nesse verso 14 é o Senhor falando consigo mesmo. No verso 15 vai dizer, então Sara, receosa, o negou. Ou seja, negou esse caso que aconteceu. Ela mentiu, né, em algumas traduções. Dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim. É certo que ristes. Tendo levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. E disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, o Eterno está ali caminhando ao lado de Abraão e está pensando, será que eu vou ocultar Abraão? Por que isso? Por que o Eterno não decide contar a Abraão o que vai fazer? Porque tem um texto dizendo, já que ele vai ser uma poderosa nação. Por que o Eterno conta a Abraão? Para dar exemplo. Para dar o exemplo a Abraão de que porque ele vai ser uma poderosa nação, para que ele tome cuidado que seus descendentes não tomem as mesmas práticas dos sodomitas. E vai dizer, porque eu escolhi para que ordene os seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, no verso 19, vai falar justamente isso que eu acabei de comentar, que essa forma que o Eterno usou para falar para Abraão foi justamente para que ele tenha o exemplo do que não se deve fazer perante os olhos do Eterno. E no verso 20 vai dizer, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Agora, um questionamento que vocês têm que se fazer. Por que o Eterno trouxe o julgamento sobre Sodoma e Gomorra? Isso é para vocês colocarem em prática nas suas vidas. O Eterno odeia aqueles que iniciam o sentimento de iniquidade. E Yeshua certa vez disse, ai daqueles por quem vêm os escândalos, ai daqueles que iniciam os escândalos, que são os primeiros a fazer com que o povo entre em rebelião, que são os exemplos de rebelião. Os primeiros a desviarem o povo dos seus caminhos. Temos vários exemplos nas Escrituras. Vou citar apenas um deles. Veja esse caso aqui dos amalequitas, né? No caso de Ameleque. Em 1 Samuel, capítulo 15, verso 2, vai dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Ameleque pelo que fez a Israel. Ter se oposto a Israel no caminho quando subia do Egito. Agora, quantas nações se opuseram a Israel? Várias nações. Agora, qual foi a nação que o Eterno disse que apagaria do mapa? Ameleque. Por que Ameleque? Ameleque foi o primeiro a ir à luta contra o povo que acabara de sair do Egito. Com isso, fez com que as outras nações tomassem coragem para lutar contra Israel.
Assim, Sodoma e Gomorra foram os primeiros a serem exemplos de iniquidade. O texto do próximo capítulo vai mostrar a diferença entre a recepção feita por Abraão e Ló versus a recepção dos habitantes de Sodoma. Então, o que é que a gente quer dizer com isso? Como Yeshua disse, voltando a dizer, ai daqueles dos que começam o escândalo, que veem o escândalo. Os amalequitas, quando o povo saiu, já lá em Êxodo, capítulo 17, os amalequitas entram em luta contra Israel. E o que é que esse sentimento traz? Traz o sentimento de que é possível lutar contra o Deus de Israel para as outras nações. As outras nações começam a ficar menos inibidas. Elas vão lutar com mais afinco, porque outros já tentaram. Embora que eles tenham sido derrotados, mas eles vão criar ânimo para ir à luta. Que nem a gente vê uma pessoa, a gente vê o primeiro que saiu para fazer uma coisa e não conseguiu, a gente já fica menos desinibido. Poxa, eu fui o primeiro a dar o passo à frente, então vou tentar também. Vai que dá. Pode até não ter dado certo, mas já teve gente que tentou. Eu não vou ser o primeiro a tentar. Já outros já tentaram e deu errado. Vai que dá certo. Então, o que acontece? No verso 21 vai dizer: descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que está vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui esse texto é mais claro ainda, o verso 21, dizendo que esse clamor está indo a quem? A este homem que está perante Abraão, que é o Eterno em forma de uma pessoa. E quem é essa pessoa? O próprio Messias. Quando Yeshua diz, olha, Abraão viu o meu dia e rejubilou, se alegrou. Como é que Yeshua pode dizer um negócio desse se ele nunca conversou com Abraão? Provavelmente essa conversa que teve ali, nesses momentos que Abraão estava, houve mais conversas. Provavelmente, estou dizendo que é certeza, mas deve ter havido conversas de Yeshua, que é nesse caso aí que eu acredito, e Abraão. Abraão perguntando, mas Senhor, como é que vai ser isso aqui? E Yeshua dizendo, não, vai ser no futuro, Abraão. A gente vai reunir todo mundo, você vai ser ressuscitado dos mortos, e estaremos aqui presentes, eu e seus descendentes. Isso aqui vai estar lotado de pessoas suas. Então isso é o motivo de alegria de Abraão. Não estou dizendo que seja, mas como os rabinos aí criam midrashes e outras coisas para mostrar, contar histórias para mostrar como poderia ter acontecido tais coisas, eu também estou aqui fazendo na minha imaginação. No verso 22 vai dizer, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se ele disse, destruirás o justo com o ímpio? Se porventura há 50 justos na cidade, destruirás mesmo assim? Longe de ti fazeres tal mal. Tal coisa. Matares o justo com o ímpio. Como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra. Então aqui a gente vê uma comparação incrível. O Eterno em forma humana sendo juiz de toda a terra. Agora observe o texto abaixo, né? Apocalipse 19, verso 11 e 12. E viu o céu aberto e eis o cavalo branco. E o cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Esse também é o juiz de toda a terra. Os seus olhos são chamas de fogo, sua cabeça há muitos diademas e tem um nome escrito que ninguém conhece senão o mesmo. Esse homem tem um papel de trazer julgamento a essas cidades, assim como Yeshua vem trazer julgamento às nações. Ou seja, Yeshua está julgando Sodoma e Gomorra, Yeshua vem trazer julgamento às nações. No verso 32 vai dizer, e disse ainda Abraão, não se ire o Senhor se lhe falho mais esta vez. Porventura se houver 10 ali, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se e o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Então, encerra aqui o capítulo 18. O que acontece aí?
Abraão faz várias perguntas. Olha, se tiverem 50, se tiverem 30, se tiverem 20, se tiverem 10. Quando chega em 10, Abraão para. Por quê? Ló, ele estava em Sodoma. Ló tinha 2 filhas virgens e 2 filhas casadas. Os rabinos vão dizer que 3, né? Eu acredito que sejam 2. Essas 2 casadas tinham 2 maridos. Então, dá 4 com as 2 filhas. 6, não é isso? 6. Não, seriam 3 no caso, né? 3 filhas casadas e 2 filhas virgens. Com ele e a sua esposa, dariam 10 pessoas. O que é que Abraão está imaginando? Que Ló estaria ali com a sua família, seria uma família de justos. Mas, na realidade, os filhos de Ló, as filhas, né, se contaminaram com aquilo. O que é que a gente vai aprender disso? Que literalmente, irmãos, a gente vê às vezes grupos de evangélicos indo pregar pessoas no carnaval. Então, é mais fácil esse grupo de evangélicos se voltarem às coisas do mundo do que eles convencerem o mundo a se voltarem para serem evangélicos. O que é que eu quero dizer? É mais fácil um justo ser assimilado do que ele assimilar outras pessoas para a justiça. Porque isso é um dom de Deus. Você deve pregar sim, mas quando você vê que existe um meio completamente contaminado, você tem que estar fora daquilo. Você não pode estar no meio. Porque quando o juízo vir, você pode se queimar. Não estou dizendo que a gente deva ser intocável, não chegar para levar a mensagem para os outros. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você imagina que vai mudar o mundo através da sua pregação, pode ser que o mundo mude você. Você deve ser uma luz em cima de uma montanha. O que está embaixo ali nos vales pode ser o que contamine você. Mas essa luz vai ser vista de longe. Você tem que dar o testemunho às pessoas e não mudar o seu testemunho. Então, na minha humilde opinião, pelo que pesquisei, né, agora eu vou dar um relato do capítulo 18 que a gente leu, e entendi, sim, acredito que Yeshua seja uma emanação do próprio Eterno. Fazendo uma ligação direta à paraxá dessa semana, vamos entender por que o Eterno desce para julgar Sodoma. Fica claro aqui que a finalidade do Eterno é tomar as dores dos homens e julgar com retidão. E seu juízo é dado na figura de Yeshua. Ok, irmãos? Então, o Eterno, para julgar, ele se veste de Yeshua. Os rabinos vão dizer isso também, viu? Que Metatron é a roupa do Eterno. É a forma que o Eterno usa para que o ser humano não morra ao ver a sua plenitude. Metatron é como eles vão chamar, de um pequeno Eterno. O pequeno Yud-He-Vav-He. Então, Metatron, que é Yeshua, ele é as vestes do Eterno, para que nós possamos olhar e não morrermos ao contemplar o Eterno. Tanto que Paulo vai dizer que Yeshua é a imagem do Deus vivo. Imagem do Deus vivo. Paulo vai falar que ele mesmo se vestindo de Deus não usurpou seu próprio Eterno. Então tem vários textos, né? Colossenses 2 vai falar disso, que ele foi quem criou as coisas visíveis e invisíveis. Agora, quem é o Criador? Esqueci de botar. Porque em Colossenses fala que quem criou todas as coisas, as visíveis e invisíveis, foi Yeshua. Quem é que criou as coisas invisíveis? Não foi o Eterno? Colossenses fala que foi Yeshua. Então, tudo isso a gente deve estar em nossos pensamentos. Então, estamos chegando aqui mais da metade do estudo. Já a gente conclui. Os próximos textos a gente só vai passar e extrair o que a gente pode colocar em nossas vidas. Os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Ló estava sentado à porta da cidade. Quando avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se com o rosto em terra. E disse: Meus senhores,
por favor, acompanhe-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, pela manhã, seguir seu caminho. E eles dizem, né? Não, passaremos a noite na praça. E responderam, no caso, né? Mas ele insistiu, tanto que com eles, que finalmente o acompanharam e entraram na casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição e assar pães sem fermento e eles comeram. Então, pães sem fermentos, irmãos, só é assado no Pêssar. E Pêssar nos remete a um grande livramento. O povo de Israel foi livrado justamente nessa festividade. E a festa dos pães ázimos também é comemorada aqui por Ló. Ele assa pão sem fermento e eles comem. E no outro dia, Ló é livrado. Então, pode ser que tenha um paralelismo aí com a festa de Pêssar. Eu creio que sim. Então Ló, um servo do Eterno, que se mudou para a cidade repleta de impiedade. Os comentários rabínicos afirmam que os habitantes de Sodoma tinham por costume receber apenas viajantes ricos. Os pobres, porém, deveriam ser expulsos nos portões da cidade. Ló, sabendo disso, se colocava no portão para alertar os viajantes para evitar entrar na cidade. Por se situar numa região que outrora era abundante em riquezas naturais, eles tinham medo de receber pessoas com poucos recursos e que viessem tirar a riqueza deles. Também se achavam superiores aos menos favorecidos. São inúmeras as histórias sobre essa cidade, mas a gente vai se ater apenas aos textos bíblicos, porque senão, como eu disse, se a gente for entrar nos textos talmúdicos, nos textos apócrifos sobre Sodoma e Gomorra, a gente passa o dia todo aqui. Então, o que é que a gente sabe daí? Que esses homens da cidade de Sodoma tentam ter relações com os viajantes. Está aqui no texto abaixo. Ó. Onde estão os homens que vieram à tua casa de noite? Traga-os para nós, para que possamos ter relações com eles. Então, aqui se comprova a impiedade dos habitantes de Sodoma. O que vemos a seguir é o segmento do juízo do Eterno, que ordena que Ló e sua família deixem a cidade imediatamente, pois o juízo virá rapidamente. A esperança de Ló, de que Ló, sua esposa e suas 5 filhas, né? No caso 3 casadas e 2 virgens, e seus 3 genros, né? Assim, que essas pessoas fossem justas, mas assim que a cidade e que toda a cidade fosse poupada, né? Mas na realidade apenas Ló se apresentou justo no decorrer da história, pois as filhas de Ló levaram consigo os costumes de Sodoma e engravidaram do seu próprio pai. Desta relação nasce 2 povos que são inimigos do povo do Eterno e persistem nos pecados de Sodoma. Então, o que é que a gente vê no capítulo 19, verso 36 ao 38? Assim, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu o nome Moabe, e este é o pai dos Moabitas. O que é que a gente vê lá em Números? Que os Moabitas, eles literalmente lutam contra o povo do Eterno. Contratam até um feiticeiro. Então, os amonitas também são inimigos do Eterno. Então, no capítulo 20, já iniciando o capítulo 20, nós vemos novamente Abraão e Sara se envolvendo em outra confusão. Abraão, apesar de ter mentido inicialmente, que é o caso aí de Abimeleque, né? Eles saem dali de novo e vão para uma cidade onde o rei é Abimeleque, e Abimeleque toma Sara como esposa, porque Abraão e Sara estavam dizendo novamente que eram irmãos. Então, num sonho, o Eterno vai lá e diz, olha, eu vou botar uma praga em vocês enorme aí se você continuar com esse casamento com Sara, porque ela é esposa de Abraão. Então, Abimeleque diz, eu não sabia, Senhor. Então, Abimeleque vai, depois disso, não é um dote mais. Abimeleque, depois de saber essa história, sabe que ele é abençoado pelo Deus de Israel, ele reconhece aquilo e dá bens a Abraão, né? E diz, ó, este de bom grado, né? No caso, este de bom grado dá presentes a Abraão, não como um dote,
por ser sua irmã, mas sim com um acordo de paz. E no capítulo 21, fala do nascimento de Isaac, também da exclusão de Ismael. Isso mostra que nossas atitudes precipitadas vão gerar consequências. Aqui nós vemos a tristeza de Abraão ao mandar embora seu filho Ismael, um filho na qual a sua esposa Sara o fez gerar na sua escrava Agar. Assim como Adão deu ouvidos à sua esposa no Éden, também Abraão deu ouvidos à sua esposa nesse caso. Por fim, há uma cisão entre Abraão e Abimeleque, onde Abraão devolve os bens a Abimeleque e a habilidade. Ou seja, Abimeleque tem os bens, depois teve um problema lá sobre um poço, Abraão teve que, para gerar paz ali, começa a dar de volta vários bens a Abimeleque. O que é que a gente aprende disso? Desapego novamente ao dinheiro. Abraão teve uma recaída, aceitou os presentes de Abimeleque, que não era para ele ter aceitado, mas Abimeleque foi lá e tomou tudo de volta, né? Por um motivo, uma desculpa aí. Chegando no capítulo 22, vemos o pedido do Eterno a Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs à prova a Abraão e disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto num dos montes que lhe indicarei. A pergunta que fazemos é a seguinte, trazendo para nós hoje: qual é o seu Isaque? Qual é o seu Isaque? O que Deus vai pedir a você, o que é mais importante na sua vida, o que era mais importante para Abraão do que o seu filho, o filho da promessa? Isaac. Então, assim como Yeshua, certa vez, ao encontrar um jovem rico, ele pede algo que era importante na sua vida, na vida desse jovem, diz. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo dos seus bens e, literalmente, dê aos pobres. Então, qual é o seu Isaac? Yeshua pergunta, né? Dá o teu dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu, depois venha comigo e siga-me. Mas ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque tinha muitas riquezas. Então, Abraão, ele foi até o limite. Ele deu o que ele mais amava ao Eterno. Ou seja, Abraão não tinha apego a nada deste mundo, porque ele já sabia das promessas que o Eterno havia lhe dado. Ele confiou, ele passou, né, de um nível de fé que ele tinha inicial para uma fé enorme nas promessas do Criador. Ele sabia que nada impediria o Criador de fazer o que era preciso. Tanto que com 100 anos de idade ele teve um filho, a sua esposa com 90 anos. Então Abraão sabia que para o Criador nada era impossível. Até ressuscitar dos mortos era possível para o Criador. Então essa deve ser a nossa fé. Qual é o seu Isaac? É o dinheiro? É algum imóvel? É algum veículo? É alguma pessoa? É um vício? A gente tem que confiar no Criador, que é capaz de tudo para nós. Ele pode fazer tudo por nós. E Yeshua aqui para esse jovem rico, provavelmente se esse jovem dissesse: não, Senhor, vou fazer isso então. Vou vender tudo e vou te seguir. E Yeshua ia dizer a mesma coisa que foi dito a Abraão: não, pare. Você já me provou que não existe nada em que você me negue. Tanto que ele vai dizer, ó: então estendeu a mão, pegou na faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E disse: eis-me aqui. E respondeu ele. Quem respondeu aqui? Outro detalhe importante que eu vou colocar aqui mais abaixo. Quem respondeu? O anjo do Senhor, não é isso? Mas olha o que o anjo diz, ó: não toque no rapaz. E disse o anjo: não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho. Não negou o filho a quem? Ao anjo do Senhor.
Quem está falando aqui é o anjo, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso nos chifres no arbusto e foi lá. Pegou e sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor, esse anjo específico, que é o anjo do Senhor, disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negar do seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, como a areia do mar, das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos. Agora, quem disse isso? Mas muitos vão dizer, mas o mensageiro do Senhor. Sim, esse anjo do Senhor, ele não está dizendo, o Senhor te disse, o Senhor falou tal coisa. Não. Ele está tendo uma conversa direta com Abraão. Esse anjo, esse mensageiro, a boca do Eterno, que os sábios judeus vão dizer que esse anjo é a boca do Eterno. Ele está dizendo algo dele mesmo para Abraão. Então, o anjo do Senhor, o mesmo que aparece a Moisés, no qual não se sabe quem na realidade está falando, se é o Eterno ou se é o anjo. No mesmo caso da sarça ardente, aparece que o anjo do Senhor apareceu. Depois começa um diálogo entre o anjo e Moisés. Não se sabe se é o anjo ou se é o Eterno que está falando ali, porque os dois são a mesma pessoa. Então esse foi o nosso estudo. Espero que tenha abençoado vocês. Que o Eterno abençoe sua família, seus parentes, seus amigos, todos aqueles que amam a sua verdade. Em nome do nosso Messias Yeshua, nós agradecemos a presença de vocês e até a próxima, né? Até a próxima para achar aí o comentário que a gente vai fazer. Um abraço.